E agora, quanto que eu ponho de pressão no ventilador? Quanto que o meu paciente tem que fazer de volume corrente? Qual a frequência respiratória que eu ajusto? Calma, eu sei que todas essas perguntas devem estar passando na sua cabeça agora. E hoje, na nossa aula, a gente vai entender mais sobre as sugestões relacionadas aos parâmetros ventilatórios iniciais. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Meu nome é João Souza, eu sou fisiointensivista pediátrico e hoje eu estou com vocês em uma aula sobre ventilação mecânica invasiva. Papel e caneta na mão, vem comigo que hoje o assunto está imperdível. Olha só, quando a gente fala sobre parâmetros iniciais, não tem como a gente dar uma receita de bolo. Obviamente que a gente tem parâmetros sugeridos e é com base nessas sugestões que eu vou passar para vocês o que mais a gente utiliza. Pensando no princípio da não maleficência, ou seja, aqui eu não vou ser específico. Em tal doença a gente tem que usar tanto de PIP, de PEP, FO2 de... Não. O que eu quero é que você entenda por onde você começa. A partir daí, você vai determinar se precisa de mais ou de menos relacionado a algum desses parâmetros. Começamos então com o modo e a modalidade. Assim que o meu paciente intuba, ele vai estar bem sedado. Então, o modo assisto controlado vai permitir que, no momento que ele estiver mais sedado, os ciclos controlados vão ser entregues. A partir do momento que o meu paciente começar a acordar, ele vai poder participar da ventilação? Sim, disparando de forma assistida. Isso é interessante porque na aula passada eu falei com vocês sobre escolha, pressão ou volume controlado. O que será que é mais interessante? Por que eu gosto mais de... Eu tenho a preferência, na verdade, em ventilar com pressão controlada na pediatria. Vou falar um fato novo para vocês, talvez seja novo, e um que eu falei na aula passada. Na aula passada eu falei para vocês que quando eu ventilo em pressão controlada, o fluxo ele é livre, ele se adapta ao esforço do meu paciente. Guarda essa informação. Uma nova informação: pacientes pediátricos e neonatais, existem recomendações para que eles fiquem pouco sedados, a não ser que ele esteja extremamente grave, mas de modo geral ele deve reconhecer o ambiente. Ele não pode estar agitado, mas ele também não vai ficar apagado na ventilação mecânica, ou seja, ele vai ter respiração espontânea. Guardou essa informação? Paciente que tem respiração espontânea, está mais participativo na ventilação? Modalidade que entrega fluxo de forma adaptada ao esforço do paciente. Pronto. Tá aí o porquê que a gente prefere modalidade pressão controlada quando ventila crianças. Ok? Talvez o que eu disse para você agora tenha feito assim na sua cabeça. Você sempre soube, mas você nunca soube. Os próximos parâmetros são relacionados com ajustes que têm impacto direto na oxigenação do meu paciente, ou seja, valores de PaO2 e saturação têm interferência direta se eu mexer nesses dois parâmetros. Então, assim que o meu paciente intuba, seja ele NEO ou PED, valores entre 4 a 6 centímetros de água são mais adequados. João, posso usar um parâmetro mais alto? Posso usar uma PIP de 7 na pediatria? 8? Tudo bem? Aqui são sugestões. A minha pergunta é, você sabe o que uma PIP mais alta pode causar? E o quanto é alto? Se a resposta for não, segura a emoção, vamos entender um pouquinho mais sobre os mecanismos fisiológicos, depois a gente sai dessas recomendações. Essas recomendações, imagine uma bicicleta com rodinhas. Essas são as rodinhas. A partir do momento que você conseguir entender mais e caminhar, pedalar sozinho, usando essa analogia, aí você pode sair dessas sugestões como bem entender. Voltando aqui, quanto maior é a PIP ou a PEP do meu paciente, melhor vai ser a complacência do sistema respiratório e a saturação. Em contrapartida, se eu aumento demais os valores de pressão positiva expiratória final, imaginem que assim, o meu pulmão vai ficar mais cheio, mas o meu coração, que está aqui no meio, pode acabar sofrendo com essas pressões. E aí eu posso ter uma repercussão hemodinâmica negativa. Então, essa é uma das questões que podem estar relacionadas aí com o aumento da PEP ou da P. Se você entende tudo isso, perfeito, vamos para a página 2. Agora, se você está entendendo ventilação mecânica pela primeira vez, calma, que isso vai fazer sentido lá na frente. E eu garanto para você, vai fazer sentido. Valores de FiO2. Assim que o meu paciente intuba, ele vai estar
fazendo uma pré-oxigenação, né, no AMBU, muito provavelmente, na bolsa, válvula, máscara, e os valores de FO2 geralmente eles são mais altos. Na neonatologia, valores em torno de 40% e em pediatria de 60% para mais. Esse parâmetro é o primeiro que a gente ajusta, não pensando em desmame, ok? Mas pensando em manter o meu paciente dentro de uma saturação alvo. Então eu vou usar uma FO2 suficiente para que ele fique dentro do alvo. Se for neonatal, entre 90 e 95, na pediatria, 92 a 95. Com base nisso, a gente finaliza aqui os ajustes de oxigenação. E a gente vai para o próximo. Os próximos parâmetros têm a mesma cor porque eles têm relação direta com a ventilação. Quando eu falo ventilação, eu estou me referindo justamente com a capacidade de eliminar CO2. A pressão arterial de CO2, PaCO2 da gasometria, vai ser o parâmetro que vai direcionar se eu estou indo bem ou não com relação ao ajuste desses parâmetros. Então, vejam, se eu ventilo em pressão controlada, eu vou controlar a variação de pressão. Então, por que você colocou volume e corrente aqui embaixo? Porque os dois são igualmente importantes. Eu vou dar pressão, sim, e eu vou ficar de olho no volume. Eu controlo a pressão, não controlo o volume, mas eu tenho que ficar de olho para garantir que o volume esteja dentro do alvo. E qual que é o alvo? Se a gente for falar em pediatria, eu vou querer entregar, no máximo, 15 centímetros de água para atingir mais ou menos 7 ml por quilo de peso do meu paciente. Quer dizer que se eu tiver um paciente com 10 quilos, na pediatria, 10 quilos, o volume corrente dele tem que ser em torno de 70. Sim, 10 ml por cada quilo de peso. Se ele pesa 10, fica fácil a conta. Ah, por que mais ou menos? Porque eu posso variar para menos e para mais. Ou seja, eu posso variar entre 6, 7 e 8. Esse paciente com 10 quilos, por exemplo, ele pode receber um volume de 60, 70 até 80 ml. Mais do que 80, eu tenho mais do que 8 ml por quilo e pode ser perigoso para o meu paciente. Menos do que 60 é menos do que a demanda que ele deveria receber e também pode ser igualmente perigoso para ele. Isso vale também para o paciente neonatal, vejam só. No neonatal, por ter um pulmão menos complacente e mais estreito, com mais resistência, os valores podem ser um pouquinho mais altos, uma variação de pressão de até 20 centímetros de água, para atingir um volume corrente mais baixo. Pois é, ele precisa de mais força, mais pressão para o ar entrar, para a máquina empurrar o ar dentro do meu paciente, para gerar um volume corrente entre 5 ml por quilo de peso. Também podendo variar entre 4 até 6 ml por quilo de peso. Quer dizer, então, que se eu tiver um prematuro, para facilitar nossas contas, um recém-nascido prematuro que pesa 1 kg, o volume corrente dele deve ser em torno de 4, 5 até 6 ml. Se ele pesa 1 kg, 1 ml por quilo de peso é exatamente 4, 5 e 6 ml, ok? Agora que a gente determinou quanto de pressão e qual é o volume que eu quero atingir, eu tenho que saber qual é a faixa etária do meu paciente. Então, a frequência respiratória predita para cada faixa etária. Assim que o paciente é intubado, lembre-se, ele está sem respiração espontânea. Então, a máquina tem que fazer todo o trabalho dele. Aqui, eu vou deixar no material para vocês, mas dando um spoiler, eu tenho a frequência respiratória por cada faixa etária. Isso vai ajudar muito vocês a determinar qual é a frequência respiratória que eu coloco nos meus pacientes. Depois que eu ajustei variação de pressão, fiquei de olho no volume e já defini qual é a frequência respiratória, eu vou determinar essa relação entre entrada e saída do ar, através do tempo inspiratório e a relação Yin-Zies. A relação Yin-Zies vai ser determinante aí entre 1:2 ou 1:3. O que isso significa? Em outras palavras, eu tenho que ter maior tempo de saída do que de entrada. É uma relação proporcional. Quer dizer que eu, João, se eu inspirar em 1 segundo, a inspiração é ativa, eu tenho contração de músculos. A minha expiração deve levar em torno de 2 ou 3 segundos, ou seja, 2 ou 3 vezes mais tempo do que levou para entrar. Isso porque a entrada é ativa, a saída é passiva. Então, esse recolhimento elástico do pulmão leva mais tempo. Quanto tempo? O dobro do tempo que demorou para entrar. Ou 3 vezes o tempo que demorou para entrar. Como assim, João?
você está dando o exemplo de você, mas eu não ventilo adultos, eu ventilo crianças. Ok, se o tempo inspiratório do seu paciente é 0,5, quer dizer que ele vai precisar do dobro ou 3 vezes esse tempo para esvaziar completamente o pulmão. Ou seja, 0,5 de tempo ins, eu tenho que esperar 1 segundo ou 1 segundo e meio para que todo o ar que entrou saia de forma tranquila desses pulmões. Certo? Pega essa dica. 1:2, 1:3 é uma relação proporcional, entrada e saída, e o ar tem que sair. Não adianta eu colocar uma frequência muito alta, um tempo ins muito alto, porque não vai dar tempo do ar sair. E se o ar só entra, ele começa a ficar aprisionado ali. Lembre-se, o gás exalado é o CO2, eu começo a acumular CO2. Então não adianta aumentar a frequência respiratória se o seu paciente está muito hipercápnico. Não adianta. Peguem essa dica. Nem era o momento de eu falar isso, mas eu já adiantei para vocês. A sensibilidade. Sensibilidade a gente viu que é o parâmetro que permite o ventilador conversar com o meu paciente. É aquilo que sincroniza. Não existe um valor adequado de sensibilidade. Existe uma sensibilidade que ela é mais fácil ou mais difícil para o meu paciente. Quando o meu paciente puxa o ar, ele negativa a pressão positiva do ventilador e isso pode disparar o equipamento. Quando o meu paciente puxa o ar, ele tem movimento, ou seja, fluxo inspiratório, e isso também pode disparar o ventilador. Eu tenho sensibilidade a fluxo e a pressão. Em crianças, a gente prefere uma sensibilidade a fluxo, justamente por ela ser um pouco mais perceptível, mais fácil para o ventilador reconhecer. Lembrando que se eu deixar muito, muito fácil, eu posso acabar chegando e gerando assincronias, como autodisparo. Se eu deixar muito, muito difícil, o meu paciente vai se esforçar e não vai receber nenhum tipo de respiração, ou seja, gerando uma outra assincronia chamada de esforço inefetivo. Vamos dar uma olhada nos parâmetros do ventilador, com base nisso que eu acabei de falar para vocês? Vamos lá. Vamos pegar um caso clínico aí de um paciente com 5 anos que acabou de ser entubado. Ele pesa 20 quilos, arredondando, 20 quilos, um diagnóstico de pneumonia. Esse RAS de -4 indica que ele está totalmente sedado, ou seja, tudo que a gente fizer aqui na ventilação é por nossa conta. Bom, vejamos. Temos aí um paciente com parâmetros pré-estabelecidos. Eu tenho, vamos lá, a PIP era para ser entre 4 a 6. Eu tenho uma PIP de 5. Ótimo. Eu tenho FO2 em torno de 60. Ok, dentro dos parâmetros iniciais. A variação de pressão, a gente tem que ter uma variação de até 15 na pediatria. A gente está com 10. Ok também. Desde que gere um volume corrente entre 6 a 8 ml por quilo, eu consigo observar aqui que o volume corrente do meu paciente está em 7 ml por quilo. Ok, até aqui tudo ok. Frequência respiratória. Esse paciente nessa faixa etária, ele pode respirar aí, vamos dar uma olhada. Paciente com 5 anos, entre 20 a 28 vezes por minuto? Sim. Como que está a frequência respiratória dele? Frequência respiratória de 22. Ok. Está ali mais perto do limite inferior, mas está dentro. Sensibilidade. Tem uma sensibilidade a fluxo? Tenho. E o tempo ins? Tá de 0,8. 0,8 com 22 de respiração vai dar uma relação de 1:2 e pouquinho. Então tá tudo certo, mas a gente vai ver que não é bem assim. A partir dos parâmetros iniciais que eu passei para vocês, a gente vai ver o que mais dá para a gente observar. Notem aqui que esse paciente está correndo risco de hiperoxemia. Uma saturação de 97 é acima do meu alvo. Meu alvo na pediatria é entre 9,2 a 9,5. Ele está com 97, qual parâmetro eu devo ajustar? Vamos dar uma olhada? Parâmetro que eu ajusto quando meu paciente tem risco de hiperoxemia. Olhando aqui na tela, já sabem? Que parâmetro? Isso mesmo, eu posso pensar na FO2. Se o meu alvo é entre 9,2 a 9,5, 9,2 a 9,6, em alguns casos, eu posso diminuir de 60 para 50, ó. Fiquei dentro do alvo. Posso diminuir mais? Posso, eu tenho margem para isso. Diminuir para 40, olha lá, saturação de 93, isso é ruim? Não, isso é ótimo, estou dentro do meu alvo. Agora, é só oxigenação? Oxigenação é uma das etapas, eu posso mexer na PIP ou na FO2. Mexi na FO2, resolvi o problema. Mas
E os parâmetros de CO2? Para avaliar o CO2, eu preciso de uma gasometria. Apresento para vocês a gasometria desse paciente. Está com pH de 7,20, um CO2 de 73, uma baita acidose respiratória. Quais parâmetros eu posso pensar para resolver essa acidose respiratória? Posso aumentar a variação de pressão? Posso. Aumentando essa variação de pressão, o meu paciente tende a gerar um volume corrente mais alto. Ele estava com 7, agora está fazendo 8 ml por quilo de peso. Olha só, o CO2 desse meu paciente começa a cair, 72, 71, 70. O pH começa a subir, mas chega um momento que tudo fica estagnado. Será que tem algum outro parâmetro que eu posso ajustar ou continuo subindo a variação de pressão? Se eu subir a variação de pressão, eu subi para 15 agora. Olhando no gráfico, o volume corrente ficou maior do que 8 ml por quilo. Está fazendo 11 ml por quilo. Eu corro um sério risco de volutrauma. Vai resolver minha gasometria? Com certeza. Se eu deixar assim, vai resolver. Só que ali, há 1 ou 2 dias do meu paciente ventilando assim, o pulmão sofrendo esse estresse na abertura com tanta pressão, mesmo estando com valores dentro dos valores pressóricos recomendados, ele está ultrapassando os valores de volume permitidos. Isso vai fazer com que, a longo prazo, esse pulmão fique machucado. Se ele fica machucado, ele não troca gás de forma adequada. Então, eu vou resolver a gasometria hoje. Daqui a 2 dias, a gaso está ruim e os parâmetros que eu tenho já não são suficientes. Se eu continuar nesse raciocínio, eu vou subir mais parâmetro, vou machucar mais o meu paciente. E a longo prazo, não dá tempo dele se recuperar. Eu machuco o pulmão dele, machuco em cima do machucado, machuco de novo, e aí a troca de gás fica ineficiente a ponto do meu paciente ir a óbito. Então, prestem atenção. Eu tenho que ventilar o meu paciente de forma adequada e de forma segura. Vamos dar uma olhada como a gente pode fazer, qual alternativa eu tenho nesse caso. Como eu disse para vocês, o CO2 tende a cair, o pH tende a melhorar, mas não é isso que eu quero. Eu quero manter ali dentro dos 8 ml por quilo. O que eu posso fazer então? Será que eu posso subir a frequência respiratória? Vejam só, subindo a frequência respiratória, eu aumento o volume minuto. Consequentemente, olha só, o volume minuto que estava aqui em 4,5 está subindo. O volume corrente continua em 8, o volume minuto está subindo. O CO2 vai caindo. E aí, uma dúvida. Eu cheguei numa frequência de 28, com base no que a gente tinha discutido anteriormente. Nessa faixa etária, entre 20 a 28 de frequência respiratória. Será que eu poderia subir mais? Posso. Ao mesmo tempo que subir mais essa frequência pode causar um problema, que é o aprisionamento aéreo que eu falei para vocês. Então eu tenho que subir essa frequência, o objetivo de melhorar a eliminação de CO2, mas eu também não posso ter aprisionamento aéreo. Como que eu vou ver se o meu paciente está conseguindo exalar totalmente ou não? Olhando o gráfico de fluxo. O gráfico de fluxo na fase S, ele vai para baixo e ele vai gradativamente indo até a linha do zero. Quando ele chega em zero, depois de ter atingido valores negativos, significa que a expiração dele acabou. E se a expiração dele acabou, todo o volume de ar saiu do pulmão dele. Logo, ele pode começar uma nova inspiração sem nenhum risco de aprisionamento aéreo. Vamos dar uma olhada no gráfico? Como que isso se apresenta? Vejam só. O pH ali ficou estacionado com a frequência máxima de 28. E se eu subir mais essa frequência? Posso subir mais? Desde que não tenha autopip ou aprisionamento aéreo, então eu subi mais. Vamos ver, olhando o gráfico. Será que esse meu paciente está conseguindo exalar totalmente o ar? Vejam só, pausei ali para a gente dar uma olhada. Olha o fluxo. Fluxo na fase inspiratória, ele vai subindo, chega na linha do zero, fase S, zerou. Zerou o fluxo, ok. Eu posso ter um novo disparo. Então vejam só, com uma frequência de 33, quase resolveu essa gaso perfeitamente. Não, agora sim. Os parâmetros dentro da normalidade indicam que o meu paciente está seguro, totalmente seguro.
negativo. Vejam que com o aumento dessa quantidade de ar e essa quantidade de volume minuto, a saturação do meu paciente começou a ter risco de hiperóxia de novo, saturando 97. E aí eu posso até abaixar um pouquinho mais essa FO2 para ele ficar dentro do alvo. E agora sim, a gente tem a gás ok e um paciente totalmente protegido. Certo? Ilustrando, eu vou deixar isso para vocês, essa tabela aqui, ela é super importante. Por quê? Todos os parâmetros que eu ajusto têm vantagens e desvantagens. Por exemplo, eu falei para vocês da PIP mais alta. Melhora a complacência do sistema respiratório? Sim. Melhora a saturação? Sim. Diminui o risco de atelectasia? Sim. Ao mesmo tempo que uma PIP muito alta vai empurrar o diafragma lá para baixo, pode derrubar o débito cardíaco, cair a pressão arterial, aumentar a frequência cardíaca, o aumento da resistência vascular pulmonar e, como eu tenho mais ar parado lá dentro, eu posso acumular CO2. João, então eu vou usar um valor de PIP mais baixo. Tudo bem, valores mais baixos têm relação direta com uma melhora aí da hiperinsuflação. Então, se o meu paciente estiver hiperinsuflado, bronquiolite, doenças obstrutivas costumam ficar hiperinsufladas, pode ser uma boa alternativa. Vou ter menos risco de alteração hemodinâmica? Sim, ao mesmo tempo que eu aumento o risco de atelectasia e de queda na saturação. Ok? Todos os parâmetros, sempre que eu ajusto para mais ou para menos, eu vou ter um objetivo bem estabelecido, uma vantagem e automaticamente uma desvantagem. Então, quanto eu vou subir, quanto eu vou diminuir de cada um dos parâmetros, é o meu paciente que vai determinar. Então, se ele pode tolerar uma PIP de 10, será que 10 é alto? É um valor mais alto do que eu passei como referência para vocês. Mas será que 10 é alto para esse paciente? Se ele não tiver repercussões aí hemodinâmicas, como que eu vou ver isso? Essa queda da pressão arterial, esse aumento da frequência cardíaca? Olhando o monitor. De que maneira? Em quanto tempo? Imediatamente. Então, se eu aumentei demais a PIP, cheguei em 10, e o meu paciente melhorou a complacência, melhorou a saturação, mas começou a ter queda na pressão arterial e da frequência cardíaca, significa que 10 é muito para esse paciente. Então, quanto eu vou usar? Não sei, 9, 8. Lembra? Aquelas sugestões que eu passei para vocês são parâmetros iniciais. Entendendo mais dessa tabela, a gente entra numa nova discussão, um aperfeiçoamento do que a gente discutiu anteriormente. Mas isso é discussão para vocês se prepararem para uma próxima aula. Por hora, eu quero que vocês entendam os parâmetros básicos e como manter o nosso paciente seguro na ventilação mecânica. Encerrando esse módulo de ventilação invasiva, o que a gente discutiu? A gente falou aí sobre o entendimento do funcionamento das modalidades básicas, modos e modalidades. A gente analisou o ciclo respiratório através dos gráficos de ventilação. A gente definiu quais são os valores iniciais da ventilação dos nossos pacientes, tanto na PED quanto na NEL. E a gente acabou de discutir sobre as repercussões positivas e negativas de cada um dos ajustes com uma simulação de caso clínico. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado até aqui. A gente se vê numa próxima. Até mais!